A paz de Cristo para todos. Amém. Se assentem, por favor. A Deus a glória. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é permissão de Deus. Obrigado, pastor Flamarion, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui, porque eu aprendi que é honra para qualquer homem estar diante da noiva de Cristo da igreja. Não é honra para vocês eu estar aqui, é honra para mim eu estar diante de vocês. Pastor, querido líder da igreja quadrangular, pastor Jerônimo, que é uma autoridade, eu estou numa igreja quadrangular, eu aprendi protocolos e respeitar autoridades. O prefeito da cidade, sua esposa, meus amigos que estão aqui. E eu queria dizer para Cláudio Duarte que você não estava puro hoje aqui, não. Você veio acompanhado. Se hoje... Eu tenho muitos defeitos, mas um defeito que eu não tenho, eu não sei se, graças a Deus, desse eu estou livre, de outros não, outros a fila é grande. É hipocrisia. Não me peça para dizer que alguém cantou bem quando cantou mal. Eu não vou pegar o microfone e vou dizer que você cantou mal, mas também não vou dizer que cantou bem. Não me peça para elogiar alguém que pregou se eu achei que a mensagem não foi lá essas coisas para mim. Vou ficar quieto. Não vamos fazer vergonha, não vou menosprezar. Mas vou dizer para vocês com honestidade. Se o congresso acabasse agora, eu fosse embora, vou dizer para você, Deus me abençoe. Se não falou nada contigo, falou comigo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Uma mensagem extraordinária, muito, muito, muito preciosa e importante. Glória a Deus. A minha oração é que eu seja instrumento da vontade de Deus para a sua vida. Isso é que eu desejo. Né? Que eu possa ser apenas boca de Deus. Eu vou usar um versículo, porque eu podia usar outros, né? Eu vou usar aqui uma mensagem temática, então vou usar um versículo que tem a ver até com alguma coisa que eu vou falar. Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 30. João 7, 30. Qual é? Essa água é minha aqui? Essa? As duas? É porque eu não quero beber nada de Cláudio Duarte. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 7, versículo 30. Vou deixar aqui o texto como base. Procuravam, pois, prendê-lo, falando de Jesus, mas ninguém lançou mão dele porque ainda não era chegada a sua hora. Eu quero falar sobre o poder do tempo. Apenas uma definição bem simples do que seja tempo. Tempo é sucessão de anos, meses, dias, horas, segundos, que dá ideia ao homem de passado, presente e futuro. Isso aqui é uma definição muito simples sobre tempo. Para que eu possa falar sobre o poder do tempo, eu tenho que falar alguns aspectos do tempo, que é muito importante. O tempo é uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu. E eu queria tratar aqui de alguma coisa para você entender como é que é importante, como é que o tempo é algo poderoso. Mas para poder começar a falar do tempo, eu tenho que falar sobre o tempo de Deus. Isso é, Deus é atemporal. Deus não vive no tempo, Deus vive na eternidade. Para Deus não tem passado, presente e futuro. O Salmo 90, versículo 2 e 4, diz, antes que os montes nascessem, que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. 1000 anos são para ti como o dia de ontem, como a vigília da noite que passou. Não é? E o Salmo, né, a Bíblia Sagrada, né, tem muitos textos assim que eu considero que são bonitos para falar sobre esse Deus atemporal. O Salmo 102, 27. Tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Então você tem que entender que Deus não vive no tempo, ele vive na eternidade. Segundo lugar, Deus é que fez o tempo. Quando você pega o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, versículo 16, mostra Deus fazendo o tempo, dizendo que ele criou o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então Deus é
o Criador do tempo. Agora, para você entender, eu vou falar tempo, mas eu não tenho uma palavra para definir isso aqui. Eu vou te mostrar para você ter uma ideia do que é o tempo de Deus no tempo do homem. O tempo do homem é chamado Cronos. Deus não trabalha com Cronos, Deus trabalha com Kairos, plenitudes de tempo. Então, muito cuidado de você querer dimensionar o tempo de Deus no tempo do homem. Eu vou te dar só uma ideia do que é o tempo de Deus, usando uma linguagem que você possa entender. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Para Deus, há mais de 2000 anos são últimos dias. Quer dormir com esse barulho? Quer trazer para o tempo do homem questão do tempo de Deus? Você vai ficar maluco. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, para Deus, últimos dias tem mais de 2000 anos. O que são últimos dias de um mês para nós? Dia 28, 29, 30, 31. Então, cuidado para você não trazer a dimensão do tempo de Deus para o tempo do homem, que você vai ter problema. Agora, mediante a isso que eu falei, você tem que entender que Deus fez o tempo por causa do homem. Não por causa dele, porque ele é atemporal. Então quem precisa do tempo sou eu e você. Agora você também tem que entender uma outra coisa, que Deus nunca chega atrasado nem adiantado em coisa nenhuma. O relógio da previdência de Deus, ou da providência de Deus, não anda atrasado nem adiantado. Deus sempre chega na hora certa. Gálatas 4:4 diz, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, isso é, no tempo exato da história, chega Jesus. Fica calmo, filhinho. Deus não está atrasado no teu problema. Fica tranquilo, que Deus não está, coitado, resolvendo um monte de coisa, porque não chegou a hora. No tempo de Deus a porta se abre, o milagre acontece, a resposta chega, a promessa se cumpre. Você tem que entender que Deus tem o poder de agir a hora que quer, em qualquer tempo. Porque só Deus possui o nome Jeová, está no Salmo 83:18. Pois só tu possui o nome Jeová e é altíssimo sobre toda a terra. O Iavé, o Deus que opera a qualquer hora, de qualquer jeito, e ninguém pode impedir. O Deus que tem poder no passado, no tempo do homem, no presente do tempo do homem e no futuro do tempo nosso. Mas Deus tem poder o tempo todo. Ele é o Deus todo-poderoso e Ele pode agir em qualquer hora, a área que Ele quer, do jeito que Ele quer. E a Ele a glória, a Ele a honra e a Ele o louvor para sempre. Apenas uma pequeniníssima dimensão do que significa tempo para Deus. Então agora eu vou falar sobre o tempo do homem. Tempo de Deus, e agora falo do tempo do homem. Aí mudou a história. Primeiro que o tempo do homem tem várias etapas. 9 meses para nascer. Aproximadamente 1 ano para começar a andar e falar mamã. 10 a 12 anos para descobrir que o pai e a mãe não são super-heróis. 21 anos para atingir uma certa maturidade. Aproximadamente 30 anos para atingir o limite máximo da maturidade. A partir de 30, 29, 31, o homem não amadurece mais, ele acumula experiência. Então, desculpa eu dizer, se um camarada é Zé Bobão aos 30 anos, vai ser Zé Bobão aos 40, Zé Bobão aos 50, Zé Bobão aos 60 e Zé Bobão até morrer. Porque é o limite máximo de maturidade. A partir daí só acumula experiência. Então, olha que coisa interessante. Quando você pensa que sabe das coisas, está na hora de morrer. Então o homem, o tempo do homem tem várias etapas. Uma outra coisa. Quando eu digo homem, estou falando de ser humano, não estou falando do homem sexo masculino, estou falando de ser humano. O ser humano é a criatura mais ignorante quando nasce, para ser a mais inteligente quando cresce. Isso só é possível através das relações sociais. Se você isolar um ser humano de todo o convívio social, vai crescer um monstro que não sabe falar, não sabe andar e não sabe interagir. Diferente dos animais, que vêm programados
com instintos. Por exemplo, o gato só precisa ouvir um miado para miar. A mãe gata não ensina o gatinho a miar. Miau, miau. Não, é miau. Aí o gato, miau. Não, miau, repete, miau. Não. Um miado. Sabe aquele cachorrinho? Um dia desse me mandaram uma foto de um cachorrinho desse tamanho, sentado em cima do sofá, e escrito assim, o demônio da Transilvânia. O miserável destruiu a casa inteira. Rasgou o sofá, roeu o pé da mesa, rasgou as almofadas. Ninguém disse para ele fazer isso. O instinto dele, certo? Faz naturalmente. Ele vem programado para isso. O ser humano não. O ser humano, para crescer, ele precisa de relações sociais para poder se desenvolver. Agora, olha que coisa incrível. Jesus viveu no tempo do homem. Em Lucas 2,51, quando ele era criança, a Bíblia diz que Jesus era sujeito a seus pais. Mas depois você vai em Marcos 6,3, agora Jesus é adulto. Ué, não é esse o carpinteiro? Sua mãe não está conosco, suas irmãs e seus irmãos, agora é adulto. Jesus, quando criança, era sujeito à sua mãe. Mas em João 2,4, quando a mãe de Jesus veio questionar, ele disse assim, mulher, que tenho eu contigo? Deixa eu dar aqui o meu primeiro alerta. Eu acho que tem filho marmanjo aqui que está precisando dizer para a mãe, mulher, que tenho eu contigo. Tem alguém aqui que está precisando dizer para a mãe, porque o cara é maior de idade, casado, e a mãe continua manipulando esse marmanjo. Seja homem, cara. Tua mulher não casou com um cara para ser manipulado pela mãe. Minha irmã, libera esse cara, ele é homem. Tem cara aqui precisando ligar para a mãe e dizer, mulher, que tenho eu contigo. Ah, Jesus, porque era adulto. Não era mais criança. Agora, uma outra coisa terrível nesse tempo do homem, sabe o que é? É pular etapas ou retroagir etapas. Isso aqui é uma das coisas mais terríveis do ser humano. Pular etapas ou retroagir etapas. Porque o ser humano tem que se desenvolver. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia, estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Isso é, Jesus se desenvolvia no mundo do divino e no mundo humano. Uma das coisas mais covardes é querer ensinar sexualidade para a criança. A criança não sabe discernir o que é sugestão, informação de ordenança. Ela recebe tudo como uma coisa só. O ser humano precisa de 21 anos para toda a área do impulso estar construída. O que é a área do impulso? Eu tenho vontade, não faço. A área do impulso leva 21 anos. Olha o que o diabo tem feito. Crianças, adolescentes com práticas sexuais. A área do impulso dele está sendo toda destruída. Significa que isso vai ser um adulto que não vai ter limites. Que o que tiver vontade, por mais terrível que seja, vai fazer. Porque a área do impulso que faz um ser humano dizer, eu quero, mas não faço. A história do Cláudio Duarte, no quarto. Ele foi bonzinho, porque ele falou que ele rodou vários canais, com vontade de voltar. Eu voltava até o canal anterior. Disse, Senhor, me livra. Eu ainda ia voltar, não ia... não posso. Isso é o quê? A área do impulso. Tem o Espírito Santo, mas está trabalhando na área do impulso. Porque você quer dizer para mim que o ser humano que não tem Deus ia fazer tudo o que queria? Não. Porque Deus estruturou isso. Eu não vou nem falar da anatomia sexual para saber do tempo. Mas a coisa mais terrível é se pular etapas do tempo. E pular etapas do tempo é uma coisa muito terrível, porque o ser humano ele tem que passar pelo crivo do desenvolvimento. Criança tem que ser criança, adolescente, adolescente, jovem, jovem, adulto, adulto, maduro, maduro. Então, pular etapas, coisa que eu fico indignado é ver pirralho se meter em conversa de adulto. Ei, não deixa pular etapa não, sai daqui, a conversa não é com você. Você está conversando com adulto, tem um moleque, fedelho dando piruada. Não me chama para essa conversa que não vai dar certo.
Você está querendo pular etapas. Não adianta querer pensar que teu filho é o Superman e o super santo. Esse garoto vai ser pregador. Me trouxeram uma vez uma menina de 8 anos de idade. O pai foi lá na minha editora. Pastor, essa garota é uma tremenda pregadora. Arregaça. Prega muito. Dá uma mensagem aí para o pastor. A garota inteligente, uma menina inteligente, fora da curva, da idade dela. Aí ela começou a falar aquilo decorado. Porque ela não tem o raciocínio do entendimento. Aí eu fiquei ouvindo, eu falei, você veio aqui para quê mesmo? Não, eu queria ver porque eu queria gravar essas mensagens dela e a sua editora distribuiu. Eu falei, dá para você tirar a sua filha daqui? Eu queria falar só com você. Mas eu queria que a mãe ficasse. Eu chamei a minha e disse assim, vai com ela ali. Aí a menina saiu, eu falei, eu fico com vergonha. Você está querendo explorar o talento da garota para sobreviver? Deixa essa menina ser menina, sabe por quê? Porque quando ela chegar na fase de adolescente, vai fazer falta esse período. Não queira tratar teu filho criança como homem. Esse garoto é fenomenal. Ele pode ser fenomenal, mas não deixou de ser pirralho. E se você quiser pular etapas, você vai ter problema na estrutura emocional, psíquica desse garoto, dessa menina. Trate criança como criança. Trate menino como menino. E homem como homem. Agora, tanto é terrível pular etapas, como retroagir etapas. É homem com coisa de garoto. Tão ruim quanto pular é retroagir. Ei, você é homem, cara. Você casou? Ah, porque quando eu era solteiro, eu jogava bola 3 vezes por semana. Legal, agora tu é casado. Não dá para ter vida de solteiro. Não dá para jogar bola toda hora, porque tu tem uma mulher em casa. Quer jogar bola toda hora e não quer falar nada com ninguém? Fique solteiro. Agora eu não estou indo para o lado radical. Nunca mais vai jogar bola. Não, seja moderado. Eu não estou aqui radicalizando nada. Agora o cara é casado e só anda com garoto. Ei! Homem casado não vive com garoto o tempo todo, nem mulher casada com menina. Você está num outro patamar, você está num outro nível. Então você quer retroagir etapa e você vai arrumar problema para você. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando passei a ser homem, deixei as coisas de menino. Você agora não é mais um garoto, você agora é um homem. E agora você está casado. E agora tem que ter uma ruptura. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso aqui é tão extraordinário, que a única... Olha, preste atenção nisso aqui, meu irmão. A única comparação da relação da Trindade, a única comparação da relação da Trindade é o casamento. Jesus falou, eu e o Pai somos um, unicidade. Casamento não é unidade, unidade é isso aqui, unicidade é 2 coisas que se fundem. A única comparação do relacionamento da Trindade na terra é para o casamento. Você não se casou com a tua mãe nem com o teu pai. Você se torna um com a tua mulher, se torna um com o teu esposo. Então, não volte para a etapa de vida de solteiro. Porque não vai dar certo. Foi por isso que Jesus disse para a mãe dele, mulher que tenho eu contigo. Ei, não sou mais criança não, você não me manipula mais não. Você não me pega pela mão e leva para onde você quer não. Acabou a história, agora eu sou homem. E uma outra coisa do tempo do homem. Aquilo que está no Salmo 103, versículo 13 e 14, ou 14 e 15. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quanto ao homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Passando por ela o vento logo se vai. E o seu lugar não se acha mais. O homem tem pouco tempo. Olha o que você está fazendo com o tempo da sua vida. Tempo de Deus, tempo do homem. Eu estou mostrando aqui, vou vir por etapa para você. Número 3, tempo do mundo.
Quando eu estou falando do tempo do mundo, eu não estou falando do mundo sistema dirigido pelo diabo. Porque mundo tem várias definições. Mundo, planeta Terra. Mundo, sistema dirigido pelo diabo. Mundo, sistema social que nós estamos inseridos. É isso que eu quero falar. O tempo do mundo. Que tempo é esse? Nós estamos vivendo o tempo que começou em 1950, chamado tempo da pós-modernidade. A pós-modernidade, ela transformou o cotidiano das pessoas. Mudanças no nosso cotidiano pelo avanço da tecnologia e da informática. Com a chegada do avanço da tecnologia e da informática, mudou o nosso comportamento. Então, esse é chamado o tempo da pós-modernidade. Agora, o tempo da pós-modernidade tem feito o ser humano ser isso aqui. Preste bastante atenção. Vive do presente, do prazer e do individualismo. Essas são as três marcas do ser humano no tempo da pós-modernidade. É do presente, é o aqui e agora. É o que está acontecendo. Não interessa a história, não interessa o passado. Essa geração pensa que a vida é igual a zap-zap de 2 minutos. Essa geração pensa que a vida é igual a filminho de 1 minuto e meio de Instagram, Facebook ou canal de YouTube. A geração despreza a história. Você está vendo aqui o pastor Jerônimo? Tu acha que ele chegou aqui agora? A história dele começou agora. Você está por fora. Você vê alguém em destaque, porque nós estamos vivendo uma geração do momento, do presente. Então ela despreza a história. Ela não sabe que para se construir alguma coisa se leva anos e debaixo de paulada. E que você tem derrotas. Só vitória, aleluia, só vitória, só na tua boca. Porque na vida não só tem vitória não, tem derrota. Se perde. Ninguém constrói nada sem passar por sofrimento, sem arriscar, e vai por aí afora. Então nós estamos vivendo uma época, esse tempo do homem é contrário ao cristianismo. Presente, só o momento. Prazer e individualismo. Isso não tem nada a ver com vida cristã e com o reino de Deus. Isso não tem nada a ver. E uma outra coisa, as pessoas são levadas nesse tempo a viverem uma vida de compulsividade e consumismo. Esse tempo. Compulsão e consumismo. Eu quero. Tem 10 sapatos, mas eu quero. Aquele ali eu quero. Tem 5 que nunca usou. Nós estamos vendo esse tempo, meu irmão. Oh, agora tem uma novidade, Coisa fenomenal. Todo mundo entra. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho que falar para vocês. Escute isso. Não é nenhuma ofensa. A vida social tem uma pirâmide social. Quando você vê alguma coisa para ganhar muito dinheiro que chega na base da pirâmide, cai fora, que é golpe. Aí, criptomoeda, não tem nada demais, é um mercado volátil, perigoso. Eu vi crentes da minha igreja que venderam o carro, apanhar dinheiro emprestado para ganhar dinheiro, eu nunca vi isso na minha vida. Mas por quê? Olha, estão pagando 10%. Aí, rapaz, um deles, membro da minha igreja, empresário, eu falei, amigo, cuide do teu negócio. E eu aprendi que investimento, você pode pegar um pedacinho e botar em capital volátil, de alto risco. Mas você não pode comprometer tudo não, você está fazendo loucura. Aí o principal cara, foi preso. E agora, para pagar o dinheiro emprestado, porque pegou dinheiro para pagar 2%, porque lá ia pagar 10%. Irmão, nem um rico que opera bilhões bota tudo numa mesma coisa. Imagina você com 10 tostão botar tudo numa mesma coisa. Tem capital de risco, tem investimento ortodoxo, que você ganha pouco, mas não vai perder. Aí, tá dando 10, aí ganhei, botei 10 mil, ganhei 1.000. Vou vender meu carro por 60 mil, vou ganhar 6, vai.
Na minha igreja a gente ficou sem carro. Aí veio falar comigo, eu falei, não vem conversar comigo não. Não vem conversar comigo não, porque não me vieram pedir conselho. Sai fora. Vai chorar no ombro de outro. Não tem tempo para essa besteira não. Você tem que entender uma coisa, meu irmão, preste atenção que eu estou vendo jovens aqui. O tempo da pós-modernidade, houve uma mudança de paradigma, de modelo de padrão, da visão mecanicista, que a gente chama para a visão do todo. O que é isso, pastor? Vou te explicar. Antigamente, se uma empresa precisava de um engenheiro mecânico, tem um engenheiro que tem 25 anos de experiência, tem outro engenheiro que tem 20 anos de experiência, tem outro engenheiro que tem 15 anos de experiência, os três têm experiência. Sem o que tem mais experiência? Tem um emprego. Mudou. Como é que é hoje? Você é engenheiro, mas tem que falar inglês. Você é engenheiro, tem que falar inglês e tem que ter noções e outras especializações. Então não adianta ser um exímio engenheiro, porque você pode ter 25 anos como engenheiro, mas o outro cara que tem 15 anos de engenheiro e fala inglês e tem vários cursos, ganha a tua vaga. Porque saiu da visão da parte, que era chamada visão mecanicista, para a visão do todo. Esse é o tempo da pós-modernidade. No tempo da pós-modernidade, a dinâmica é tão grande que você tem que ter uma predisposição para aprender que rapidamente você fica ultrapassado. Deixa eu falar uma coisa da minha vida para você te exemplificar para você. Está aqui Jabes, que me conhece há quase 40 anos, Paulão também. Eu sempre gostei de terno top. Gravata top. Camisa top. Eu sempre gostei. Se tinha uma coisa que eu sempre andei, com todo respeito, meus ternos, top. Top. Olha como é que eu estou aqui hoje. Olha como é que eu vou domingo de manhã para a minha igreja, vou terça-feira para a minha igreja. Por quê? Porque eu tenho que me contextualizar, porque tem uma geração que está aí, olha para mim, de terno top, gravata top, sapato top. Esse cara aí não é da minha geração, não. Esse cara aí é de outro mundo. É de outro planeta. Aí o que é que eu faço? Toda a Santa Ceia, primeiro domingo, terno bacana, gravata bacana, todo top. Hã? Deixa que eu só estou pregando, não preciso de assistente de pregação, não. Por favor. Até ouvir. E aí, sabe? Isso é top. Aqui comigo a coisa é muito estreita quando eu estou pregando. Muito. Porque eu não estou brincando de plateia. Então isso aqui é muito sério. E qualquer coisa me faz perder a noção aqui do que eu estou falando. Eu não estou falando com uma máquina aqui de telepronto na minha frente dizendo o que eu tenho que falar. Então eu tenho que estar muito ligado para a minha memória, a minha mente e o que eu estou transmitindo e ouvir aquilo que Deus quer que eu transmita. É um jogo muito, muito terrível. Deixa eu voltar. Então, primeiro domingo, estou eu lá todo bonitão. Porque eu tenho uma plateia na minha igreja do pessoal também mais antigo, do pessoal mais conservador, e também um cerimonial. Mas aí eu aprendi, porque a Assembleia de Deus, pastor, tem que ter terno. Terno é quase o Espírito Santo. Está quase, o Espírito Santo aqui, o terno embaixo. Não tem terno, não tem unção. Não tem gravata, não tem unção. Então isso é cultura da igreja que eu vim. É o contexto da igreja. Qualquer culto é de terno. Se tiver culto de bebê, o pastor está de terno. Mas eu olhei e disse, peraí, tem uma geração, que não é essa geração lá de trás. E eu já não sou tão criança, eu já passei de 60, então eu tenho que me contextualizar e tenho que estar antenado. Não é mudar o evangelho, porque a mensagem do evangelho é sempre atual. Aí, gente quer tão contextualizar que acaba torcendo a teologia, a doutrina do evangelho. Não estou falando disso aqui, não. O evangelho não precisa ser torcido. Agora eu tenho que me contextualizar. O que é essa igreja aqui? Por que tem tela de LED? Vocês nem sabem, essa geração nova, o que é reto projetor. Vocês nem sabem o que é isso. E agora, tela de LED. O que é isso aqui? Ele está se contextualizando. Tem igreja com ar-condicionado. Na minha época não tinha nem ventilador sem hélice. Era banco sem encosto. Hoje é cadeira. Antigamente, depois veio o banco duro de madeira. Então, você se contextualiza.
Na vida é assim, no tempo da pós-modernidade, você tem que ter... Não, eu aprendi há 30 anos assim, aleluia. E vou manter a tradição do meu pai, da minha mãe e da minha avó. Se lasque nas comanaias da vida. A pergunta é, quem vai vencer no tempo da pós-modernidade, nesse tempo do mundo? Duas coisas fundamentais, quem tiver o domínio do conhecimento e o domínio da comunicação. E comunicação não é ser do microfone, não. Hoje em dia, você pode ser um tremendo profissional. Se você não se comunicar no ambiente de trabalho, você é colocado para fora. Você vai ter que aprender a se comunicar com as diferentes pessoas de diferentes setores e ter o domínio do conhecimento. Você tem que estar contextualizado com... Não estou falando com informação, porque a base das redes sociais é informar, não é dar conhecimento. Você vai ter que buscar conhecimento. Porque quem vai vencer nesse tempo é quem tem o domínio da comunicação e o domínio do conhecimento. E eu queria informar para você que Deus inseriu o planeta Terra nesse tempo. Quando a Bíblia fala no Salmo 115, versículo 16, os céus são céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. A Bíblia não está dizendo que Deus entregou a terra aos filhos de Deus. Escute isso aqui, meu irmãozão. Isso aqui é muito importante. Os céus são céus do Senhor. A terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra está aí para ser conquistada por qualquer um. Cachorrão, adúltero, safado, vagabundo, conquista o planeta Terra. E o irmão que ora, que é santo, está lascado. Por quê? Porque Deus não disse que ia entregar a terra aos filhos de Deus. Está aí a terra. Se conquista com conhecimento, se conquista com trabalho, se conquista aproveitando oportunidades. Não venha botar Deus na tua incompetência. Não venha botar Deus na tua incompetência. Você tem que entender esse tempo do mundo. E você tem que estar antenado a tudo que está acontecendo na tua área profissional e a tudo que está acontecendo, muito esperto, cuidado com informação deturpada. Repito, redes sociais não produzem conhecimento, produzem informação, e na maioria deturpadas, por interesses políticos, econômicos, religiosos e outros interesses. Você tem que tomar muito cuidado. Eu fico bobo, de vez em quando eu recebo assim, um texto escrito, embaixo o nome de uma pessoa famosa. Eu falei, como é que um pastor tem a capacidade de passar um texto, porque tem o nome de uma pessoa famosa? Ele falou num vídeo? O vídeo não tem corte? Então eu acredito. Texto? Pô, já vi vários textos que não são meus com meu nome embaixo. E você está engolindo tudo que é texto que você recebe na internet. Aprenda. Você tem que analisar a internet. Que texto é esse que está escrito que foi o João das Couve, da prateleira de cima, que escreveu? O João das Couve, da prateleira de cima, eu quero ouvir ele falar. Não sou enganado por texto. Outras são as informações loucas. Vá na mídia. Toda informação fundamental, você vá na mídia para ver quem está falando sobre isso. Mete no Google a notícia, para ver se tem outros falando e quem é que está falando, para você ter um mínimo de credibilidade se é verdade ou não. Eu sei que não é uma hora muito boa assim para dar glória a Deus, eu já conheço a mensagem. Mas é importante isso aqui que vocês estão fazendo, sabe por quê? Porque todos nós só temos um processo mental. Você não tem dois. Ou você presta atenção na instrução, ou então você não presta atenção na instrução. Então, quando você está parado e está me ouvindo, toda a atenção, a sua memória de longo prazo, os sentidos do corpo que vão captar as mensagens do mundo externo, introduzir na tua mente, na tua vontade, nos teus sentimentos, você está fazendo o que é certo, ouvindo. É isso aí. Agora escute sobre uma outra coisa do tempo. Tempo de Deus, tempo do homem, tempo do mundo. Agora preste atenção nisso aqui. Eu vou até beber um pouco d'água que a cobra vai fumar cachimbo agora. Segura aí. Tempo dos outros. Não é o seu tempo. É dos outros. A Bíblia fala uma história fantástica de um homem de Deus que quase se desviou por fazer uma maldita comparação, maldita comparação, entre a vida dele e a vida do ímpio.
É o salmista do Salmo 73. Não precisa abrir a Bíblia não, só escuta, só anota aí para depois você ler calmamente o Salmo. O Salmo 73 é fenomenal. Ele começa dizendo que ele quase se desviou ao ver o sucesso do ímpio, que blasfema e debocha de Deus e anda em lugares seguros e aumenta a sua riqueza. Aí, a partir do versículo 12, ele vai dizer: em vão tenho lavado as minhas mãos na inocência, purificado o meu coração, porque todo dia sou afligido e a cada manhã sou castigado. Ao comparar a vida dele de um homem justo com a vida do ímpio, ele se sentiu injustiçado e passou a ter inveja do ímpio. Como é que pode? Eu sou crente, sou dizimista, sou fiel a Deus e o pau está cantando em cima de mim. Meu vizinho, um vagabundo, safado, adúltero, tem um monte de mulher prosperando cada vez mais. Aí você vai ao versículo 16 e diz assim: eu, quando tentei compreender isso, fiquei perturbado. Ficou frustrado, perturbado. Eu, justo, sofrendo, o ímpio cachorrão prosperando. Aí você vai mais adiante no Salmo e diz assim: até que entrei no templo e compreendi o fim deles. Até que ele entrou, é lindo o Salmo, até que ele entrou na presença de Deus. Ele diz assim, quando ele entra na presença de Deus, ele diz assim: ei, tu colocastes em lugares escorregadios. Em um momento são totalmente destruídos. Em um momento ficam aterrorizados. Ele está contando, ele está falando a história. Ele está dizendo o que está acontecendo. Ele foi entendendo a vida. Aí ele diz: mas quanto a mim, tu me segurastes pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. E a crise da comparação, você vai ler no Salmo, diz assim: o meu coração se azedou, sinto picadas nos rins, era como um animal perante ti. Doença física, emocional e ignorância. O que nós chamamos de doenças psicossomáticas, que a maioria das doenças são psicossomáticas. Mente, emoções e corpo. O soma, o corpo, recebe aquilo que domina as tuas emoções e tua mente. Então ele diz assim: meu coração se azedou, ficou amargurado, sinto picadas nos rins. A maioria das doenças, a maioria, não é por defeito do órgão, é doenças psicossomáticas. Questões da sua mente, da sua percepção e da sua emoção, amargura, ódio, decepção, depressão, vai produzir doenças. Sinto picadas nos rins. E era como um animal, fiquei ignorante. Ei, não compare a sua vida com a vida de ninguém. Tenha convicção que você é filho de Deus, tem direito a promessas, tem direito à bênção. Mantenha a sua posição, não fique tentando dizer para Deus o que Ele vai fazer. Faça a tua parte, fique certo que Deus não falha nunca. Faça a tua parte, cumpra os princípios da palavra, que vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. Tempo de Deus, tempo do homem, tempo do mundo, tempo dos outros. Número 5, fora do tempo. Há duas características do fora do tempo. Você querer antecipar o tempo, precipitação. Saul tinha tudo para confirmar o seu reino. Foi precipitado, ofereceu o sacrifício que era proibido. Quando ele acaba de oferecer o sacrifício, chega o profeta e o sacerdote Samuel e diz assim: tu podia ter confirmado o teu reino. Agora o Senhor tem escolhido um outro homem. Querer antecipar o tempo. A Bíblia diz em Provérbios 28, 20: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Não queira coisas antes do tempo. Agora, uma outra coisa sobre fora de tempo é: ou você querer antecipar o tempo, precipitação, ou você deixar o tempo passar, perder oportunidades. Lembra de Esaú? Está lá em Hebreus 12, 16, 17.
Deixou o tempo passar, vendeu a primogenitura. Quando ele foi querer, disse, não tem mais lugar. Já era. Lembra das 10 virgens de Mateus 25? Lembra das 5 loucas? Não tinham azeite na botija. Não estavam preparadas para o tempo. Deixou o tempo passar, o noivo veio, entrou as 5 prudentes e elas ficaram de fora. Cuidado para você, preste atenção a isso, meu irmão. Toda oportunidade, seja na vida espiritual, emocional e material, ela tem uma certa velocidade. Não existe uma oportunidade estática. Oi, eu estou aqui te esperando, viu, querido? Eu sou a oportunidade. 6 meses depois ela, oi, eu estou aqui de novo, hein? Toda oportunidade tem uma certa velocidade. Umas têm uma velocidade muito grande, outras pequenas. Mas toda oportunidade tem uma velocidade. Ou você pega ou ela vai embora. Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Vamos aprender com Jesus, meu irmão, sobre a questão do tempo. Em João 2,4, Jesus diz o quê? Mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Você vai ver várias passagens de João, inclusive a que eu li. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus fugiu para as cidades do deserto. Jesus escapou no meio de multidão, porque ainda não era a hora. Mas em Mateus 26, 45, ele diz assim, agora é chegada a minha hora. Você tem que aprender com o tempo. Porque senão, você fora do tempo, você vai arrumar problemas para a sua vida. Agora escute o que eu vou te falar. É importante. Tempo de Deus, tempo do homem, tempo do mundo, tempo dos outros. Fora do tempo. E 6º lugar, meu tempo. Meu tempo é o seguinte, é você saber se situar nesse tempo de vida. O que está acontecendo com a tua vida nesse tempo? É hora de gastar ou de economizar? Está na hora de passear ou está na hora de ficar em casa? Você tem que conhecer o tempo da sua vida, meu irmão. Para de querer viver a tua vida conforme a vida dos outros. Você tem que saber o tempo da sua vida. Que hora é essa para você? Você tem que saber, meu irmão. Você tem que conhecer o tempo. Não são os outros, não é o pastor, é você. Que tempo é esse que você está vendo? Fala para a tua família. Eu acho interessante, vou falar aqui em tese. O camarada ganhava 20 mil por mês. Tinha uma vida boa, escola bacana para filho, legal, tinha um carro bacana, ele, a mulher com um carro. Tudo na bênção. Perdeu o emprego. Depois arruma um emprego de 6 mil reais. E quer continuar com um padrão de 20 mil. O que é que ele tem que fazer? Reúne a família. Você vai para a escola pública. Vamos vender um carro e vamos ficar com um carro só. E se bobear, ora, que nós vamos andar de Uber. Vamos vender esses 2 carros, vou comprar um mais barato. Você tem que conhecer o tempo da sua vida. Aí chega um moleque, você tem um irmão, tem um parente, que está num tempo de bonança, aí o primo chega para teu filho e diz, olha aqui o tênis que papai me deu, um tênis de 1.500 pau, só falta andar sozinho. Aí o teu filho chega, papai, ele não tem noção das coisas, papai, eu quero um tênis igual do meu primo. Aí o pai naca, não é pai. Aí o pai naca vai lá, pega o cartão, papai, não, meu filho também vai andar num tênis desse. Meu filho, vai mostrar também. Aí vai lá o panaca e compra um tênis de 1.500 pau e que não pode para o filho dele andar. Diga para o teu filho, eu vou te dar um conga. Conhece isso? Vai dando glória a Deus. Um que chute, que droga, que porcaria. Segura aqui um de 100zinho, que é o que o papai pode. Quando o papai puder, eu te dou um de 2.000. Mas agora não dá. Mostra para a tua família o tempo da tua vida. Você tem que mostrar, meu irmão. Você não pode desconhecer o tempo que você está vivendo.
Você não pode fingir que as coisas não estão acontecendo. Você tem que saber se teu casamento está em crise, você tem que saber se está com um filho com problema, se a tua filha está com problema, tua questão econômica, a questão espiritual. Você tem que saber o tempo da tua vida. 7º lugar. Esse aqui todo mundo gosta. Esse aqui é festa. Tempo de Deus na minha vida. O tempo de Deus na minha vida é a soma do tempo de Deus, tempo do homem, tempo do mundo, e meu tempo é igual ao tempo de Deus na minha vida. Agora, vamos aprender com Davi? Você não precisa matar ninguém e nem derrubar ninguém para chegar ao tempo de Deus da sua vida. Davi, por quase 10 anos, foi implacavelmente perseguido por Saul. Fome, angústia, injustiça. Se você ler 1 Samuel, do capítulo 20 ao capítulo 27, a história de Davi se resume. Fugiu, vai para monte, vai para caverna, vai para deserto. Ele não precisou matar ninguém, não precisou derrubar ninguém, até a hora dele. 10 anos sendo perseguido implacavelmente, injustamente, e o cara teve na mão dele, teve até profecia: mata, Deus entregou teu inimigo na tua mão. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Não entregou nada. Deus não entregou nada. Não toco nesse cara não. Ele está em pecado, ele está errado, mas ele está revestido de uma autoridade de Deus. Ele é problema de Deus e não meu. Se todo crente entendesse esse princípio. Não tem nada comigo não. O problema dele é com Deus, tem a ver comigo. Eu sim que tenho que cumprir os princípios. Ei, você não precisa matar ninguém, não precisa derrubar ninguém. Eu sou profeta de Deus aqui essa noite. Se não chegou, vai chegar o tempo de Deus para a sua vida. O tempo de Deus no seu trabalho. O tempo de Deus no seu negócio. O tempo de Deus na sua família. O tempo de Deus no seu ministério. O tempo de Deus na sua família em geral, o tempo de milagre, o tempo de porta aberta, o tempo que teus inimigos vão ser envergonhados. Eu profetizo, vai chegar o tempo de Deus para a sua vida. Abra a tua boca, exalte ao Deus que é o Senhor do tempo, e vai acontecer na hora de Deus para você. Eu estava na televisão, eu estou há 39 anos ininterrupto na TV brasileira, na época que a televisão era o tchan da comunicação, 3 pastores em rede nacional, Edir Macedo fazendo programa para a igreja dele, R.R. Soares fazendo programa para a igreja dele, e eu pregando para todo mundo. Conhecido no Brasil, programa em rede nacional, programa dublado em inglês para 120 nações do mundo, mais de 600 milhões de lares. Se quisesse assistir meu programa, podia assistir. E aí, trabalhando com meu sogro, meu ministério rendia 10 vezes mais do que a igreja, devido a esses compromissos, essas coisas gigantes. Meu sogro, um pastor simples, mas era meu pastor. Eu nunca olhei meu pastor como um igual. Eu nunca olhei meu pastor nem assim, ou nem assim. Sempre assim. Eu nunca olhei meu pastor como uma pessoa menor do que eu. Porque eu tive a graça, pela escola que eu tive, o discernimento de entender que não é a tua grandeza, é a unção que você respeita. É a autoridade que você se submete. E Deus falava comigo claramente: tudo que está acontecendo na sua vida é a cobertura desse homem. Eu recebi vários conselhos. Cara, larga teu sogro. Abre teu ministério. Tu vai arregaçar. Tu vai arrombar, meu irmão. Larga, deixa teu sogro. Tu não precisa abrir uma igreja no bairro da Penha, não. Escolhe outro bairro. Tu pode abrir em qualquer lugar. Obrigado. Eu só faço alguma coisa
que Deus falar comigo que chegou a minha hora. Eu trabalhei 30 anos do lado de um pastor. E nos últimos 5 anos, eu apanhei igual a boi ladrão. O treinamento de Jeová ficou um pouco mais acirrado. Alguns aqui sabem, que acompanharam. Meu sogro, um cara pacífico, tranquilo, começou a me bater no púlpito da igreja. E começou a me bater com força. E aí a turma da igreja, os pastores diziam assim, prepara que hoje é teu dia, hein? Hoje é Santa Ceia, você é o prato. E era na ceia que ele resolvia me bater, quando estava toda a igreja reunida. E uma vez, ele me bateu com tanta força, que quando eu cheguei lá em cima, na casa dele, que ele sempre gostou de morar em casa pastoral, e eu consegui tirar ele da casa pastoral, eu era o vice-presidente da igreja, e meu sogro passou a viver como nunca viveu depois que eu passei a ser o vice-presidente da igreja. Eu consegui arrancar ele de 40 anos de casa pastoral e comprar um belo apartamento e dar ele um belo carro e dar ele salário que ele nunca ganhou. Tratava ele da melhor maneira possível e ele me batendo. Um dia desse que ele me bateu com tanta força, quando nós subimos para almoçar, eu ia lá no quarto dele, que meu sogro tinha 11 filhos, todos casados e 27 netos, naquela época e 6 bisnetos. Você vê o manto almoçando todo domingo junto. Essa brincadeira, todo domingo eu almoçava junto. Aí eu cheguei no quarto, sem abrir minha boca para falar nada. Ele disse, olha aqui, ó. Quem não está satisfeito, a porta da rua está ali. Eu não falei nada. O Espírito Santo falou comigo. O sangue subiu, esse meu jeito assim calmo que eu tenho, tranquilo, sereno, de não responder nada. O cara está falando, eu estou tão treinado, aí é uma outra história. Eu sou pioneiro em debates em rádios. Quando eu tinha 23 anos, eu comecei, inclusive o pastor pioneiro nisso comigo, faleceu ontem. Pastor César de Andrade, da Melodia. Um monstro na rádio esse cara. Eu comecei a fazer debate, foi aí que Deus me treinou. Como é que se fala, como é que se discute um assunto. Você não pode ficar na defesa, tem uma maneira de você mudar o discurso para botar o cara na defesa do seu raciocínio ser primeiro e o dele não ser primeiro que o seu. Eu aprendi todas essas técnicas. Meu sogro já estava falando, já estava com a resposta para dar para ele. Ele não tinha argumento comigo, porque eu sempre fui rápido nesse negócio. Aí o Espírito Santo disse assim, cala a boca. Eu xinguei aquele velho muitas vezes no meu pensamento. E disse para ele em vida, no final da vida dele. E ele riu. Rapaz, chefia, um dia eu cheguei na casa dele e falei, chefia, eu fico pensando quantas vezes eu te xinguei. Fica tranquilo que eu já pedi perdão a Jeová. Não me pergunte não, porque era coisa feia. Ele riu. Rapaz, ele pisou na minha cabeça com muita força. Ele pisou com tanta força que um dia minha esposa, filha dele, mulher pacífica, mulher extraordinária, com todo respeito. Quem conhece minha esposa sabe. A filha mais perto da mãe. Eu nunca vi uma mulher igual a minha sogra, na vida. Eu não conheci uma mulher igual a minha sogra, na vida eu não conheci. A minha esposa mais parecida com a mãe foi a minha esposa. A coisa era tão violenta que um dia a Elisete, quando acabou uma Santa Ceia dessa, ela falou, Silas, chorando para mim, chega, vamos embora daqui. Chega, chega. O que meu pai está fazendo eu não sei. Eu falei, minha filha, tempo de treinamento. Se eu não aguentar isso, eu vou aguentar o quê? Ei, Deus está falando com alguém aqui, você é pastor auxiliar? Fica quietinho aí no teu lugar. Respeite quem está na tua frente, que esse é o tempo para isso. Se você quer ser autoridade um dia, se submeta a uma autoridade. Porque ninguém vai ser autoridade no reino se não submeter a uma autoridade. Você tem que entender isso, meu filho. Até Jesus na forma humana. Cara, isso é fenomenal. Preste atenção. Deus não obedece a ninguém. Ele é supremo. Ok? Pai, Filho e Espírito Santo. Supremo absoluto. Quando Jesus se faz homem, nem para Jesus Deus quebrou o galho. Qualquer ser que não seja 100% Deus vai ter que obedecer.
Quer ver o texto? Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não precisa botar na tela não, deixa que eu falo. Que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até morte e morte de cruz. Foi obediente até morte e morte de cruz. Nem para Jesus Deus quebrou o galho. É Deus e é homem. Vai ter que se submeter. A obediência é a coisa mais importante. Da queda do homem, a restauração de Apocalipse 22, a coisa mais importante que tem na Bíblia é a obediência de Cristo. Aí qual é o resultado? Olha Jesus, sendo em forma de Deus, não foi igual a Deus. Aniquilou a si mesmo. Tomou a forma de servo. Homem. Obediência. E morte de cruz. Resultado, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ei! Aguenta firme o pau quebrando no teu lombo, seja no ministério, seja na vida material e emocional. Aguenta! Eu sou profeta de Deus, vai chegar o teu tempo. Vai chegar o teu tempo. Quem recebe isso aqui? Vai chegar o teu tempo. Vai chegar o teu tempo. E eu termino a minha palavra. Por causa dessa santa hora. Tempo de Deus, tempo do homem, tempo do mundo. Tempo dos outros, fora do tempo. Meu tempo. Tempo de Deus na minha vida e, para encerrar, fins dos tempos. Fins dos tempos. Qual é a marca desse tempo? 2 Timóteo 3. Nos últimos dias nós teremos tempos trabalhosos, tempos difíceis. Difícil manter casamento, difícil educar filho. Difícil numa sociedade deturpada, conturbada, você manter a sua postura de vida cristã e de reino. Você tem que estar atento aos sinais. O que diz Mateus 24:37? Assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O que foram os dias de Noé? Depravação moral em alta escala. O que está acontecendo hoje? Olha os sinais. Esteja preparado. Mateus 24:42 diz: vigiai, pois não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Fica atento. Romanos 13:11 diz: isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Ei, igreja, Jesus vem. Jesus vem. Vai chegar onde o tempo vai parar. E nós vamos entrar na plenitude da eternidade. Não vai ter princípio e nem fim. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Lá não vai haver dor, lá não vai haver morte. Lá não vai haver nada disso. E Jesus deixa um alerta. E eu vou terminar aqui em Apocalipse 22, a partir do versículo 12. Eis que cedo venho. E trago comigo o meu galardão, a dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham entrada na cidade pelas portas e possam comer da árvore da vida. Se prepare, porque a qualquer hora a trombeta vai soar. E vai cessar o tempo aqui na terra. E você vai entrar definitivamente no dia da eternidade. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus!